Olá pessoal, bom dia para vocês, uma excelente semana. Hoje, segunda-feira. Olha, gente, vou falar uma coisa para vocês. Cada dia que passa a gente vai se animando mais, ficando mais serelepinhos, né? E acreditando mais nessa vitória tão sonhada e tão sofrida. Mas eu vou passar, esse vídeo aqui vai ser um vídeo que eu tenho certeza que vai alegrar a segunda-feira de muita gente. Muita gente aí desconfia do Cássio Nunes Marques, ministro da Suprema Corte, indicado por Bolsonaro. De fato, eu não vou tirar esse mérito de vocês, né? Eu também concordo em algumas situações, mas eu acompanho bem de pertinho e posso garantir a vocês que nem tudo está perdido. E às vezes a gente tem um pensamento até negativo em algumas situações, mas a gente que acredita em Deus, eu sempre vou acreditar que Deus vai fazer um milagre. E o milagre, Deus não vai vir aqui e falar assim, eu sou Deus, vou fazer isso. Ele vai usar alguém, a Bíblia nos ensina isso. Ele vai usar alguma coisa, alguma situação, ele vai reverter alguma situação, ele vai fazer o que a gente acha que é uma coisa em outra e tudo será resolvido. Eu creio dessa forma. Isso acontece porque enquanto muitos brigam, muitos xingam, muitos perdem tempo fazendo maldade, tem muita gente que crê realmente em Deus, e aí eu não estou falando de religião, se é católica, se é evangélica, seja lá o que for, que se ajoelha, que acredita fielmente que existe um Deus, um ser supremo que tudo vê e que não concorda com as injustiças que vem acontecendo com o Brasil. Então, graças a essas pessoas, né, são muitas igrejas, né, e quando eu falo igreja, eu não falo denominação nem templo, eu falo igreja mesmo, nós, corpo humano mesmo. São muitas pessoas de joelho no chão que acreditam em Deus e o mais importante, tem crédito com Deus. Eu não estou falando dos falastrões, né, que estão transformando a igreja aí em palco de, né, quem é que tem o melhor sucesso. Não, eu estou falando das pessoas humildes, simples, né, pessoas que acreditam, que se ajoelham e que têm crédito com Deus, como eu falei. Eu vou passar essas informações aqui para vocês vão entender tudo que eu estou falando. Ontem eu fiz um print, fiz uma publicação, não foi em vídeo, foi um post, onde diz que bizarrices em pesquisas eleitorais estão prestes a acabar. Eu vou ler essa matéria para vocês aqui. Vou passar também uma outra informação aqui, muito interessante. ICL, eu falei dessa empresa para vocês. Vocês lembram dessa empresa ICL, que é do tal do Eduardo Moreira, um canhotinha, comunista? Pois é, esse cara ultimamente, ele tem uma empresa, a ICL, ele montou um canal, a ICL é uma empresa, tem um site, segundo ele, né, a finalidade é para fazer cursos. Mas, gente, por que o Lula chegou ao poder de uma forma assim tão abrangente? Quem está fora dessa bolha lulista, talvez não entenda, mas se você entrar dentro do sistema, você vai ver como é que o comunismo, ele aparelha tudo. E como é que ele aparelha? Ele dá uma volta por trás de você assim, ó. Conquista as universidades, faz bastante universidade, né? Em algumas empresas faz negócio, toma lá da cá. Conquistou algumas empresas que são do governo. Olha, você vote em mim que eu vou te dar, né, vantagens. E assim vem aparelhando tudo, inclusive até as Forças Armadas. Por que tem alguns generais comunistas lá? São comunistas porque o comunismo é bonitinho? Não. Leva alguma coisa, tem alguma vantagem. Tem alguma vantagem. Isso é fato. E tem os patriotas mesmo, aqueles que não estão lá pela questão apenas do dinheiro, que ninguém trabalha de graça. Mas sim, em honra à pátria. A gente fala muito de soldado melancia, mas tem o Exército hoje, assim como muitos órgãos governamentais, como Polícia Federal, está rachada, está dividida. Inclusive hoje, com a decadência do Lula, pessoas que votaram nele, que estão dentro do ministério, né, do sistema comunista, tem raiva do Flávio, tem raiva do Bolsonaro de carteirinha de berço, porque são comunistas, está nas entranhas, mas estão por aqui com Lula. Muito bem. Eu falei para vocês desse tal Eduardo Moreira. Esse cara tem uma empresa chamada ICL, ele tem um canal também no YouTube. E observe você, esse cara sendo comunista, ele é a favor da taxação dos ricos. Esse cara aqui fala aqui em 20 milhões, só fala em milhões.
ultimamente, ele está abrindo uma crise no canal dele, ou no site, na empresa, né, na tal da ICL, que tem mandado até pessoas embora, jornalistas de peso. Inclusive abriu crise no próprio meio comunista. E aí ele veio dar uma... Todo mundo caiu de pau em cima dele. Todo mundo quem? Todo mundo os amiguinhos, companheiros dele mesmo, do jornalismo. E perguntaram por que ele mandaram um cara lá embora, um ou dois, pelo menos um. Ficaram muito chateados porque ele mandou essa pessoa embora. Mas logo ele, como quem diz assim, pô, o cara é comunista igual a nós, o cara é socialista, o cara briga contra essa direita e tal. Ele mandou o cara embora. Aí ele fez um vídeo explicando porque houve uma divisão de ganhos. E olha só o que foi descoberto. Inclusive ele mesmo, com as suas próprias palavras, sua própria boca falou que fez uma divisão, ele fez uma como é que se fala? Um jeitinho, deu um jeitinho de dividir, fazer a divisão do dinheiro antes da taxação do imposto. Eu vou ler aqui a matéria aqui, que inclusive está no Jornal de Esquerda também. Eu queria ler um que está no jornal do Jornal O Povo, mas eles estão pedindo para eu fazer assinatura e eu não tenho assinatura e nem vou fazer também, né? Mas esse está aqui essa matéria aqui está no Instagram, onde diz assim: Eduardo Moreira confirma que antecipou distribuição milionária de lucros e justifica. Foi para... Preste atenção, abre aspas, fecha aspas. Eu fiz isso, foi para evitar tributação de dividendos. Quer dizer, então, que pimenta nos olhos dos outros é refresco. Quando chegou até ele arrumou um jeitinho de driblar o imposto, que o próprio Lula falou que quem ganha muito tem que pagar muito. Deu para entender a situação? E aí ele explicou, né? Vem dando umas explicações porque está mandando embora, que a situação não está nada boa, né? E vai piorar quando o Flávio entrar, pode ter certeza disso. Ele tem bastante visualizações, não é um desses canais de direita que são milhões de visualizações, mas ele tem bastante. Até porque, eu expliquei para vocês, esses caras fazem esses cursos justamente para trazer as pessoas para ele. Por que o Lula foi em cima das universidades? Por que ele vai nessas repartições públicas e cozinha a cabeça dos bobões? Esse é o método operandi da esquerda socialista comunista. Vamos lá, eu vou ler essa matéria aqui para a gente pular para outro assunto. Ó. Em meio à crise no ICL, o fundador Eduardo Moreira confirmou que a distribuição milionária de lucros aos sócios foi antecipada para evitar a tributação sobre dividendos aprovada pelo governo Lula. O governo que ele mesmo ajudou a colocar lá e defende a todo custo. E eu não tenho prova para falar para vocês, mas todo mundo fala que, né, essas empresazinhas empresas de sites, canais no YouTube estão ganhando a rodo do governo para fazer propaganda dele, para falar bem dele, né? Mas enfim, segundo Moreira, a medida teve como objetivo preservar recursos da empresa que agora passa por uma reestruturação após demissões e a saída de nomes importantes do jornalismo como Leandro Demore e César Calejón. Esses dois aqui são dois de peso, tá? O empresário também negou qualquer tipo de censura editorial e afirmou que o projeto seguirá em frente. Essa matéria aqui ela é muito extensa, muito longa, eu não vou ler porque eu tenho outras coisas para passar para vocês. Mas eu só estou querendo mostrar para vocês porque esse Eduardo Moreira, essa ICL, que é essa empresa que é dele, que segundo ele é negócio de cursinho, né? Esse cara, gente, quando o Bolsonaro estava no poder, esse cara fez vários vídeos dizendo, eu vou... Até quando o Lula iniciou mesmo, ele falou, eu estou fazendo... A ICL está preparando aqui, tipo, um golpe para a direita que vai estremecer a estrutura da República da direita. Até agora não vi nada demais, só vi fake news. Porque essa foto que vocês viram aí, negócio de sicário, que já disseram que foi montagem, foi ele que publicou. A pergunta que eu faço é, por que você bota esse cara no processo, esse cara? Ou qualquer um que faça realmente publicações mentirosas, enganosas, com o intuito de melar as eleições. Muito bem. Bom, dito isso, vamos lá. Cássio Nunes Marques, a notícia que todo mundo quer saber. Gente, esse cara vem realmente
nos surpreendendo, né? Surpreendendo a muita gente. Esse cara falou que as bizarrices em pesquisas eleitorais estão com dias contados. Enquanto a gente está aqui falando, nada acontece. Inclusive, eu aproveitar aqui para falar para vocês, eu já venho falando, sempre que eu posso eu falo, esqueçam esse negócio de mudar as urnas esse ano, não tem como mudar, as urnas vai ser a mesma das eleições anteriores. A diferença é que o presidente e o vice-presidente do TSE são pessoas mais ajustadas, mais conscientes, né? Eu não vou nem dizer que é de direita, porque não deveria nem falar essas coisas que é de direita e de esquerda. Pessoas conscientes que buscam realmente, de fato, justiça. Eles estão lá para fazer realmente, de fato, um equilíbrio nas eleições e vão buscar a todo custo onde tiver erro para consertar. Não importa se é de direita ou de esquerda, não pode ter vacilo. A eleição tem que ser definitivamente limpa. Ponto final. Não importa se é para a direita ou para a esquerda. Ponto final. Que vença o melhor, que tenha mais voto. E não é para deixar o povo em dúvida. Meu Deus, uma coisa simples, singular. Qualquer pobre mortal sabe disso. Se você pegar um analfabeto e falar sobre eleição com ele vai saber disso. Ele está votando lá, ele quer que o voto dele seja computado de fato. Não tem que ter dúvida. Se tem dúvida, é para melhorar, é para mudar o quê? Então vamos mudar. Mas esse ano não vai mudar nada, tá? Se vai mudar, vai ser para frente. Esse ano não vai mudar nada. Já avisei várias vezes, estou avisando mais uma vez. Porque tem gente que pensa, sem coisa não vai dar certo. Não adianta, gente. Não adianta. Esse ano não tem como mais, tá bom? Vamos lá. Bizarrices em pesquisas eleitorais estão prestes a acabar. Por quê, Josemir? Vou ler a matéria aqui para você que está no Jornal do Cidade Online, você já viu o cabeçalho aí. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, ministro Nunes Marques, Cássio Nunes Marques, mas ele bota só Nunes Marques, começará nesta semana a avaliar as propostas apresentadas por institutos de pesquisa com o objetivo de aprimorar a realização e a divulgação das pesquisas eleitorais. A iniciativa integra um conjunto de medidas voltada ao fortalecimento da transparência e da segurança jurídica durante o processo eleitoral. Na última semana, o ministro se reuniu com representantes de 16 institutos de pesquisa para discutir possíveis mudanças nas normas que regulam as sondagens de intenção de voto. Durante o encontro, foi apresentada a proposta de criação de um selo de precisão eleitoral, destinado a reconhecer os institutos cujos levantamentos apresentarem maior proximidade com os resultados das urnas. A proposta, no entanto, recebeu críticas de representantes do setor. A Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, a ABEP, afirmou que a iniciativa parte de uma premissa tecnicamente equivocada ao comparar pesquisas de opinião pública com previsões exatas de resultados eleitorais. Após as manifestações, Nunes Marques abriu prazo para que os institutos apresentem sugestões alternativas. Segundo o TSE, o diálogo com as empresas faz parte de um esforço para discutir possíveis atualizações na regulamentação das pesquisas eleitorais, incluindo aspectos relacionados à metodologia, ao registro de levantamentos e à transparência das informações divulgadas ao eleitorado. O tema vem sendo debatido nos últimos anos em razão de questionamentos sobre critérios de amostragens, registro das pesquisas e divulgação de levantamentos durante o período eleitoral. Fatores que frequentemente resultam em discussões judiciais. Em junho, por exemplo, Nunes Marques determinou a suspensão da divulgação dos desdobramentos de uma pesquisa no Instituto Atlas Intel, que apontava queda nas intenções de voto do senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro. Nesta nova etapa, o presidente do TSE pretende examinar a viabilidade técnica e jurídica das sugestões encaminhadas pelos institutos, entidades representativas do setor. A análise buscará conciliar a liberdade científica das empresas de pesquisa com a necessidade de garantir que informações confiáveis aos eleitores e reduzir eventuais distorções de divulgações de dados. A matéria segue mais leitura, não vou ler mais, mas vocês estão... Olha, até um certo tempo atrás,
até 2018, quando começou essa onda toda é uma briga, né? A pesquisa fala uma coisa, quando vai ver o resultado é outro, e o povo, não é possível, esse cara ainda tem tanto voto assim. Aí abriu essa discussão. Volta e meia, essa tal de Atlas Intel faz essas pesquisas malucas, onde o Lula está disparado na frente. Mas na realidade, o que a gente vê na rua não é bem essa. O que a gente vê na situação não é essa. Não é possível que um governo que está acabando com a economia do Brasil, as coisas caríssimas, tenha um voto, está na frente do outro. Não é possível. Não é possível. Tem alguma coisa errada aí. E como é que a gente sabe disso? Através das pesquisas. Esse negócio de empresa de pesquisa é uma coisa muito séria. Eu já venho falando sobre isso há muito tempo. Parece que alguém viu meu vídeo, ouviu o vídeo de alguém, ou não sei, né? Claro que não é por causa do nosso vídeo, mas tem muita gente, parlamentares mesmo, tá brigando lá. Chegou até o TSE, até um tempo atrás. Eram os comunistas que estavam no comando, não queriam nem saber. Para ele, quanto mais esculhambação, melhor. Mas aí parece, como eu falei para vocês, não é questão de direita e esquerda, é pessoas sérias, sabe da sua responsabilidade, sabe da importância desse órgão que é o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e parece estar tentando ajustar as coisas. Até certo tempo atrás ninguém nem ouvia falar isso. Agora está começando, ó, já falou, vai, né? Tá com os dias contados, vamos ver. E você viu aqui na leitura que já tem instituto aí pipocando. Não quer que, não tem que mexer, porque isso tem nada a ver uma coisa com... Claro que tem que haver. Pesquisa é coisa séria e muito séria. Por quê, Josemir? Quem está na bolha que diz que vai votar no Flávio, vai votar, não importa o que aconteça. Soltou foto, não interessa, eu vou votar nele porque o outro é comunista, tem uns princípios totalmente distorcidos do meu, eu não vou votar nesse cara. Ainda mais agora que eu já sei quem é ele. O chamado Lula, ou socialistas, comunistas, seja quem for. Não vai ser fotinha no que vai mudar. Isso é um fato. Porém, tudo na vida tem aqueles que ficam em cima do muro, tem aqueles que já não são simpatizantes ao nome Bolsonaro, não importa se é Flávio, se é Eduardo, seja outro que ele indique. Falou que Bolsonaro, o cara já fica em cima do muro. Então, quando você faz uma pesquisa, há muito tempo é assim, ou desde sempre é assim, tem muita gente que vota em cima da pesquisa. Quem é que tá na frente, hein? É o fulano. Ih, rapaz, vou votar nesse cara, esse cara vai ganhar mesmo, vou votar nele. Todo mundo que entende um tiquinho de política sabe que é assim que funciona. É por isso, muita gente não sabe, que eles pagam esses institutos de pesquisa para ludibriar a situação real e fala assim, não, diz que é o fulano que está na frente. Porque ele vai, de certa forma, abocanhar uma parte desse eleitorado. Deu para vocês perceberem porque a importância dos institutos de pesquisa ser sérios? Pois é. Então, vamos ver. Espero que esteja com os dias contados mesmo. Gente, esse era o vídeo que eu queria passar para vocês. Eu vou ficar por aqui. No vídeo da tarde eu vou fazer um vídeo também muito interessante, porque tem uma jornalista aí que ela soltou um vídeo criticando a igreja do Silas Malafaia. Eu vou ser sincero para vocês, não é porque eu sou cristão, não é porque eu sou evangélico, também poderia ser um católico, que eu vou aprovar as coisas que é errada que vem de igrejas. É bem certo que tem muitas igrejas que fazem festas. O som da igreja, principalmente igrejas poderosas, grandes, como essa do Silas Malafaia, né? E todas essas outras grandes igrejas, ela tem um sistema acústico muito bem profissional, elaborado, que não sai para a rua. E também, né, por mais som que dê, não vai lá para fora. Mas tem épocas que eles fazem festas e essa festa sai da igreja e vem para a rua. E quando ela vem para a rua, o som também vai para a rua. Eles levam caixa de som, bota lá som. Apesar de ser som gospel, atrapalha, tem muita gente que não gosta. E essa repórter fez uma matéria criticando essas festinhas da igreja do Silas Malafaia. Bom, é aí que entra a questão. Num país que a gente já vem falando que a esquerda vem querendo, vai querer atrapalhar as igrejas. E essa moça, ela é do Centrão, ela é do PSDB. Ela é se eu não me engano, uma vereadora. Parece que vice... ela faz parte da prefeitura da área lá de Jacarepaguá. Eu vou falar o nome dessa pessoa. Essa mulher fez, inclusive eu nem sabia. Ela fez uma matéria, essa mulher uma vez explodiu nas redes sociais porque ela estava perseguindo mendigos, né, esse pessoal de rua. Debaixo da marquise lá, ela foi lá perturbar o cara. Segundo na cabeça dela, a violência do Rio se dá por conta dessas pessoas de rua.
A situação não é bem assim. Ela é meio polêmica, ela, né? A canhotinha, ela é do centrão, mas puxando pra canhota. Anda com o Eduardo Paes. Eu vou fazer um vídeo na tarde, vocês vão entender tudo do que eu tô falando. Vou ficar por aqui. Que Deus abençoe a todos. Um abraço. Até a próxima.